E vamos para a Toca da Raposa conversar com a Giovana Pires, porque é o seguinte, no Cruzeiro as contratações já estão mais encaminhadas, né, Giovana? Ei, Lages, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Torcedor do Cruzeiro está um pouco mais tranquila, mas claro, ainda está naquela expectativa do anúncio de jogadores importantes. Falando sobre aqueles atletas que o Cruzeiro já anunciou, o Christian, começando por ele, volante que veio do Atlético Paranaense, e também o Rodriguinho, vindo do América, os dois com contrato até 2027. Aí fica a expectativa em cima de 4 atletas que ainda não foram oficializados pelo Cruzeiro. O Dudu, que vem do Palmeiras, Gabigol, do Flamengo, Bolassi, do Criciúma, e também o Eduardo do Botafogo. Os 4 já estão apalavrados com o Cruzeiro, mas ainda falta realizar exames e aí serão anunciados. Expectativa que isso aconteça até o dia 2 de janeiro e expectativa também para o dia 4 para uma festa que pode acontecer no Mineirão. Lages. Valeu demais, Giovana. Ótima tarde para você. Seguindo com as notícias do mercado da bola, hoje com grandes nomes envolvidos, hein? Pedro Rocha sempre contando tudo pra gente. Fala, Lages, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte em Minas Gerais. Central do Mercado começa com uma informação importante do futebol carioca. Davi Luiz, zagueiro experiente de 37 anos, não teve o seu contrato renovado com o Flamengo e interessa, veja você, ao Vasco da Gama. Fábio Carille quer um jogador experiente para comandar a zaga do time na temporada de 2025 e estuda a contratação de Davi Luiz. Será que ele vai trocar o Flamengo pelo Vasco? O São Paulo encaminhou a contratação do meia Oscar, jogador de 33 anos, disputou a Copa do Mundo de 2014, vestindo a camisa da seleção brasileira. Há muito tempo o Oscar era especulado nessas janelas de transferências nos clubes aqui do Brasil e finalmente ele retorna ao futebol brasileiro, vai defender a camisa do time onde tudo começou. O Oscar foi revelado pelo São Paulo. Por outro lado, São Paulo deve ter algumas saídas importantes. Os volantes Michel Araújo e Rodrigo Nestor interessam ao Bahia e devem mudar de tricolor para a temporada de 2025. Então, se o Oscar chega, outros devem ir embora. Eu vou embora hoje, mas amanhã estou de volta com você. Valeu, Lages. Valeu demais, Pedrinho. Bora! Segue o campeão e segue o líder. O Cruzeiro entrou em quadra depois do 5º título mundial, conquistado na semana passada. E deu mais uma alegria para os torcedores. Jogando em casa, venceu o Goiás sem dificuldade por 3-0. Agora o Cruzeiro tem 10 vitórias em 11 jogos e fechou 2024 no topo da Superliga. Por falar em reforços, será que tem novidade no Planeta Celeste, meu caro Hugão? Joga aí. Quem que é a figura? Tá na manchete do noataque.com.br. Adrielson está por detalhes para ser contratado pelo Cruzeiro. Uma jogada aí de 50 milhões de reais. Que presente de Natal é esse, Hugão? E um contrato até 2028, Leopoldo Siqueira. Estaria também rolando na negociação. Zagueiraço, zagueiraço. Tem vínculo com o Lyon, na verdade. Está no Botafogo. E olha só, para vocês verem o nível do elenco do Botafogo. O Adrielson, ele não é titular absoluto no time do Botafogo. Ele não é titular. Ainda assim, é um baita de um zagueiro. E aquilo que eu falei aqui no programa, eu já começava a cobrar, Leopoldo Siqueira. Eu cobrava zagueiro, eu cobrava volantes. O Fael falou comigo assim, mas tem muito volante nesse time do Cruzeiro, mas eu acho que tem volantes de características específicas que precisamos, já que o nosso treinador já está definido e é o Fernando Diniz, que é o jogador de saída, é um volante que pega a bola e olha para frente, tem qualidade e inclusive participa do setor de criação também do Cruzeiro, fazendo essa transição. Isso é necessário. E o Adrielson é esse tipo de zagueiro, já voltando um pouco mais, não falando especificamente de volantes agora, que pega a bola e tem uma visão para olhar para frente e com saída de jogo. Baita zagueiro e se confirmar, tá mais do que aprovado, meu ponto. Já a gente fala mais dele, porque é do América, porque tem outro jogador também indo no rumo de Goiânia. Esse é para o rival do Goiás, é o Atlético, e é do Cruzeiro. Joga aí. Esse é o Anderson, que está sendo negociado com o Atlético Goianiense. Ele é o reserva imediato do Cássio. Sim. A gente vai ver daqui a pouco a lista. Você pode até colar de uma vez aí, pessoal do Switch, a 11, que a gente já vai para a lista e o Gão já comenta. O Anderson substituiu o Cabral e tudo mais e tal. Tá aí o Cássio, o Anderson é o segundo goleiro, 26 anos, Léo Aragão, 22, e o Otávio, aos 18 anos, é o titular do Sub-20 Celeste. Se o Anderson
está indo embora. O Cruzeiro fica bem servido de goleiro? Cabral está voltando? O que você me diz, Lucas? Leopoldo, deixa eu te dar uma informação, então, e também para o pessoal de casa. O Rafael Cabral, ele foi envolvido numa negociação de empréstimo junto com o Gabriel Grando. É Grando, tá, gente? Tô errando o nome dele, não. É Grando, não é Gandro, não. É Grando. Ele foi substituído nessa negociação, o Grando veio, o Rafael Cabral foi lá para o Rio Grande do Sul, evidentemente não teve aquela sequência que ele esperava que ia ter no Grêmio, não passou por um bom momento, assim como também teve altos e baixos no Cruzeiro, na saída dele mais baixo do que tudo, ele se reapresenta, também tem aquela condição de ver se de repente um outro clube se interessa, se ele de repente já se apresenta no outro clube nessa condição, mas naturalmente depois das férias o Rafael Cabral deve se apresentar no Cruzeiro. Vai ser titular? Óbvio que não. O Cássio é o titular absoluto da camisa celeste titular. Absoluto. Na saída do Anderson, estava até debatendo isso com alguns amigos nesse final de semana, a gente tem o Léo Aragão que passa a ser o substituto imediato, já que o Otávio ainda é o goleiro oficial do Sub-20. O Gão, por que não subir o Otávio nesse momento? Concordo. E acho que se alguém tivesse que ter mais oportunidades, teria que ser o Otávio, principalmente no Campeonato Mineiro, a ser usado constantemente nessa situação. Porque é um jogador que joga com os pés, é um goleiraço, um goleiro que não se abala nas grandes decisões e um cara que cresce nos momentos difíceis. Todo o meu apoio ao Otávio. Mas certamente, e espero que se não for usar o Otávio nesse momento, e acho um erro se não usar, tem que ir atrás de um goleiro para poder ser o substituto direto do Cássio. Léo Aragão, tenho o máximo de respeito por você. Mas eu ainda acho que a camisa celeste deve pesar um pouquinho se precisar realmente de você ser titular. Quero que você entenda que isso é uma crítica absolutamente normal no futebol. Se você tiver que ser usado, que você prove que eu estou errado. Não estou contra você, pelo contrário. Cantarei o seu nome na arquibancada se você fardado for e entrar em campo. Mas se falar que é a minha preferência, eu estarei mentindo. Para mim, o Otávio deve ser usado nesse momento. Se não for essa a opção, que eu acho um erro se não for usado nesse momento agora no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro vá atrás de um outro grande goleiro que possa representar quando o Cássio não estiver à disposição. Com relação a goleiros aí, quero fazer um raio-x aqui. O América dispensou o Cruzeiro. E o Cruzeiro, que é um jogador que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. Quem é ele? Adrielson. É um bom zagueiro? Nossa senhora, Léo, você vê o nível do time do Botafogo. Ele não é nem garantido como 100% titular, mas é um jogador que pertence ao Lyon da França, custa 8 milhões de euros, aproximadamente, ou redondamente ali, 50 ou 51, 52 milhões mais ou menos de euros. É um valor alto, mas é um valor para você ter um jogador que pode chegar, mesmo não sendo titular ali no Botafogo, fardar, jogar e pegar uma boa sequência. E é o setor que, para mim, o Cruzeiro precisa mais se reforçar, que é o sistema defensivo. Mas o Gão, nós não temos tantos zagueiros, mas nenhum zagueiro com qualidade de saída de jogo. E o Adrielson é esse jogador. Ele sai do Botafogo e retorna para o Lyon. Isso. E o Lyon, que é o dono dele, que é o mesmo dono do Botafogo, aí vai... Como é que é isso aí? O importante para mim é que eu tenho que negociar e pagar 8 milhões de pilas de euros para esse camarada. De euros. Euros, que dá 50 milhões de reais. Mas vale o investimento, tá, Léo? É. Vale o investimento. É um baita de um zagueiro. Ainda acho que o Cruzeiro precisa buscar mais um ou dois zagueiros e talvez, mesmo com o Rodriguinho e com o Christian, mais um ou dois volantes, não esquecendo dos outros setores, como é o caso, por exemplo, de beirada de campo, para ter esses volantes com essa característica de toque de bola, de passe, de transição, de saída de jogo. Porque hoje a gente tem muitos jogadores de desconstrução e talvez não tenha os jogadores que consigam entregar a intensidade com qualidade dessa transição e criação de jogada. Para isso, o Adrielson e outros jogadores podem chegar para dar essa intensidade e essa movimentação. Que chegou a ser convocado para a seleção, né, Arthur? Exatamente. Chegou a ser, no ano passado foi convocado para a seleção. Eu acho um ótimo jogador, principalmente para a saída de bola, que é o estilo Fernando Diniz. Mas vale ressaltar que foi reserva no Botafogo esse ano, o ano inteiro. A zaga titular era Barbosa e Bastos. E ele só foi titular na final da Libertadores porque o Bastos estava machucado. Mas Barbosa e Bastos, né, irmão? Sim. Voando. Então vale a pena você ter um jogador como o Adrielson ali. Mas qualquer time do Brasil, ele é titular. É fato. Vale o investimento. E o investimento que vale também é na Rejuvenesce. Sabe por quê?